Olá, amigos! A história que vou contar hoje tem o roteiro baseado no conto O Alquimista de H.P. Lovecraft. Espero que gostem. Lá no alto, como uma coroa sombria sobre um morro verdejante, cujas encostas se vestem com as árvores retorcidas de uma floresta ancestral, ergue-se o velho chateau dos meus antepassados. Por séculos, suas ameias imponentes vigiaram a paisagem selvagem, servindo de lar e fortaleza para uma linhagem orgulhosa, mais antiga que as próprias pedras cobertas de musgo do castelo. Essas torres, castigadas por incontáveis tempestades e cedendo lentamente ao implacável passar do tempo, foram um dia temidas fortalezas feudais. De suas galerias e parapeitos, barões, condes e até reis foram desafiados. E jamais o som de passos invasores ecoou em seus vastos salões. Mas os dias de glória se foram, varridos pelo vento. Uma pobreza mal disfarçada, aliada a um orgulho que impedia qualquer tentativa de reverter a situação com o comércio, fez com que os herdeiros da casa não conseguissem manter o antigo esplendor. Os muros em ruínas, os parques tomados pela vegetação selvagem, o fosso seco e pedregoso, os pátios mal cuidados, as torres desmoronando, os pisos apodrecidos, os lambris carcomidos e as tapeçarias puídas, tudo conta a triste história de uma grandeza em declínio. Com o passar das eras, uma a uma, as 4 grandes torres vieram abaixo, até que restou apenas uma para abrigar os descendentes daqueles que um dia foram senhores poderosos. Foi num dos cômodos amplos e melancólicos desta torre restante que eu, Antoine, o último dos infelizes e malditos condes de Durf, vi a luz do dia pela primeira vez, há 90 longos anos. Entre estas paredes, em meio às florestas escuras e sombrias, às ravinas selvagens e às grutas da encosta, passei os primeiros anos da minha vida atormentada. Meus pais, nunca os conheci. Meu pai morreu aos 32 anos, um mês antes do meu nascimento, atingido por uma pedra que se soltou dos parapeitos do castelo. Minha mãe morreu ao me dar à luz. Minha criação ficou a cargo do único serviçal que restou, um velho fiel chamado Pierre, homem de considerável inteligência. Sendo filho único, a solidão foi agravada pelo cuidado excessivo do meu protetor, que me afastava dos filhos dos camponeses. Na época, Pierre dizia que era por causa da minha nobreza. Hoje sei que seu objetivo era me poupar das histórias sobre a terrível maldição que pairava sobre nossa linhagem, sussurradas ao redor das lareiras. Assim, isolado, passava as horas da infância debruçado sobre os velhos livros da biblioteca sombria do chateau, ou vagando sem rumo pela floresta espectral. Talvez por isso minha mente tenha adquirido cedo um tom melancólico, e estudos sobre o oculto na natureza sempre me atraíram. Sobre minha própria família, pouco me foi permitido saber, mas o pouco que soube me oprimiu. A relutância de Pierre em falar sobre meus antepassados paternos talvez tenha sido a origem do terror que sempre senti ao ouvir o nome da minha casa. Mas, à medida que crescia, fui juntando fragmentos de conversas, escapadas de uma língua que a velhice traía, que se relacionavam com algo que sempre achei estranho, mas que logo se tornou terrível: a idade precoce com que todos os condes da minha linhagem morriam. O que antes eu via como uma característica de uma família de homens que morriam jovens, depois me fez pensar e conectar essas mortes prematuras com as divagações do velho Pierre, que frequentemente falava de uma maldição que, por séculos, impedia que os herdeiros do título vivessem além dos 32 anos. Mas que terrível segredo, que verdade ainda mais sombria, estaria contida no documento que Pierre me entregaria quando eu atingisse a maioridade, e como isso selaria meu destino. Quando completei 21 anos, o idoso Pierre me entregou um documento de família, passado de pai para filho por gerações. Seu conteúdo era absolutamente espantoso e confirmou meus piores medos. Naquela época, minha crença no sobrenatural já era firme. Caso contrário, eu teria zombado da narrativa inacreditável que se desenrolou diante dos meus olhos. O papel me levou de volta ao século XIII, quando o velho castelo era uma fortaleza temida. Contava sobre um homem muito velho que habitara nossas terras, um camponês de nome Michel, conhecido como Mauvais, o Mau, por sua reputação sinistra. Ele tinha estudos além de sua classe
buscando a pedra filosofal e o elixir da vida eterna, e era famoso por seu conhecimento de magia negra e alquimia. Michel Mauvais tinha um único filho, Charles, tão hábil quanto o pai nas artes ocultas, e por isso chamado de Le Sorcier, o mago. Os dois, evitados por todos, eram suspeitos das práticas mais infames. Diziam que Michel queimara a própria esposa viva como sacrifício ao demônio, e o desaparecimento de crianças camponesas era atribuído a eles. No entanto, mesmo na escuridão de suas almas, havia um traço de humanidade. O velho amava o filho intensamente, e o jovem retribuía com grande afeição. Certa noite, o castelo entrou em polvorosa com o sumiço do jovem Godfrey, filho de Henry, o conde. Um grupo de busca, liderado pelo pai desesperado, invadiu a cabana dos feiticeiros e encontrou Michel Mauvais mexendo um grande caldeirão. Num acesso de fúria e desespero sem uma causa clara, o conde agarrou o velho mago, e antes que o soltasse, sua vítima já não respirava. Enquanto isso, servos alegres anunciavam que o jovem Godfrey fora encontrado são e salvo num cômodo distante do castelo, e tornando a morte de Michel completamente em vão. Quando o conde e seus seguidores se retiravam da pobre cabana, a figura de Charles Le Sorcier surgiu dentre as árvores. A tagarelice dos servos logo o informou do ocorrido, mas ele não demonstrou reação imediata. Então, avançando lentamente em direção ao conde, pronunciou com uma voz monótona e terrível a maldição que para sempre assombraria a casa de Durf. Que nobre algum da tua estirpe matadora, idade venha a ter mais do que tens agora. Assim falou, e recuando para a mata, tirou de sua túnica um frasco com um líquido incolor que atirou no rosto do assassino de seu pai, desaparecendo na escuridão da noite. O conde morreu sem dizer uma palavra, sendo enterrado no dia seguinte, com pouco mais de 32 anos. Nenhum vestígio do assassino foi encontrado. Com o tempo, a memória da maldição enfraqueceu, tanto que, quando Godfrey, a causa inocente da tragédia e agora conde, morreu numa caçada aos 32 anos, pensou-se apenas na dor da perda. Mas quando o conde seguinte, Robert, foi encontrado morto sem causa aparente aos 32 anos, os camponeses murmuraram. Louis, filho de Robert, afogou-se no fosso com a mesma idade fatal. E assim a crônica sinistra prosseguiu. Henrys, Roberts, Antoines e Armands, todos arrancados de suas vidas pouco antes de completarem a idade do seu ancestral assassino. Ao ler estas palavras, a certeza de que me restavam, no máximo, 7 anos de vida se abateu sobre mim. Mas como um jovem condenado, mergulhado nos mistérios da magia negra e ciente do fardo de seus antepassados, tentaria escapar de um destino que parecia selado por séculos de vingança implacável? A certeza de que meus dias estavam contados, 7 anos no máximo, transformou minha perspectiva sobre a vida. O que antes tinha pouco valor, tornou-se precioso a cada instante que passava, ao mesmo tempo em que me afundava cada vez mais nos mistérios do mundo oculto da magia negra. Isolado como eu vivia, a ciência moderna não me influenciara, e eu agia como se vivesse na Idade Média, tão ávido quanto o velho Michel e o jovem Charles, pela aquisição do saber demoníaco e alquímico. Contudo, por mais que eu lesse, não conseguia desvendar o estranho feitiço que pesava sobre minha linhagem. Em raros momentos de lucidez, tentava encontrar uma explicação racional, atribuindo as mortes precoces dos meus ancestrais ao sinistro Charles Le Sorcier e seus herdeiros. Mas, após investigar e descobrir que não havia descendentes conhecidos do alquimista, eu mergulhava novamente nos estudos ocultos, tentando encontrar um encantamento que pudesse livrar minha casa de seu terrível fardo. De uma única coisa, porém, estava certo: jamais me casaria. Sem herdeiros, a maldição morreria comigo. Quando me aproximei dos 30 anos, o velho Pierre partiu desta para a melhor. Sozinho, sepultei-o sob as pedras do pátio onde ele tanto gostava de caminhar. Assim, tomei consciência de ser a única criatura viva que restava na imensa fortaleza. Na solidão extrema, minha mente começou a fraquejar em sua vã luta contra o destino iminente, quase se reconciliando com a sorte de tantos dos meus antepassados.
Grande parte do meu tempo era agora gasta explorando as salas e torres ruinosas e abandonadas do velho château, lugares que na juventude o medo me fizera evitar, e alguns dos quais o velho Pierre me dissera não terem sido pisados por pés humanos por mais de 4 séculos. Estranhos e inquietantes eram muitos dos objetos que encontrei. Mobília coberta pela poeira dos séculos, desmanchando-se com a umidade. Teias de aranha em profusão jamais vista, e enormes morcegos batendo suas asas ossudas e agourentas por todos os cantos daquele sombrio abandono. De minha idade exata, incluindo dias e horas, eu mantinha a mais rigorosa conta, pois cada movimento do pêndulo do relógio maciço na biblioteca soava como um aviso em minha existência condenada. Finalmente, aproximei-me daquele dia que tão longamente eu aguardara com apreensão. Como muitos de meus ancestrais foram ceifados pouco antes de completarem a idade com a qual o Conde Henri encontrara seu fim, eu permanecia a cada instante à espera da morte desconhecida. De que estranha forma a maldição me levaria? Eu não podia saber. Mas havia decidido que não encontraria em mim uma vítima covarde ou passiva. Com renovado vigor, dediquei-me ao exame do velho château e do que ele continha. Foi durante uma de minhas mais longas expedições de descobrimento pela parte abandonada do castelo, menos de uma semana antes da hora fatal que marcaria o limite extremo da minha estadia na Terra, que me deparei com o evento culminante de toda a minha vida. Eu havia passado a maior parte da manhã subindo e descendo escadarias semi-destruídas, numa das torres mais dilapidadas. Conforme a tarde avançava, busquei os níveis inferiores, descendo em direção ao que parecia ser uma masmorra medieval ou um depósito de pólvora. Enquanto atravessava lentamente o corredor úmido, próximo ao pé da última escada, o piso tornou-se bastante molhado e logo vi, pela luz vacilante da minha tocha, que uma parede nua e úmida impedia a passagem. Ao recuar, meus olhos encontraram um pequeno alçapão com uma argola, bem sob meus pés. Com dificuldade, consegui erguê-lo, revelando uma abertura estreita da qual emanavam vapores nocivos que fizeram a chama da tocha crepitar, mostrando o topo de degraus de pedra. Mas o que aguardaria Antoine nas profundezas daquela passagem recém-descoberta? E como essa exploração desesperada, às vésperas de seu próprio fim profetizado, o colocaria face a face com o horror que assombrava sua linhagem? Assim que a tocha que introduzi naquelas profundezas repulsivas ardeu com mais vigor, comecei a descer. Os degraus eram muitos e levavam a um corredor calçado de pedras que, eu sabia, devia se estender por baixo do solo. Esse corredor pareceu-me de grande extensão, terminando numa porta maciça de carvalho, da qual a umidade do lugar escorria em gotas, e que resistiu com teimosia às minhas tentativas de abri-la. Depois de algum tempo, cessando meus esforços, recuei alguns passos em direção à escada. E então, subitamente, experimentei um dos mais profundos e enlouquecedores choques que uma mente humana é capaz de suportar. Sem nenhum aviso, ouvi a porta ranger atrás de mim, sobre seus gonzos enferrujados, abrindo-se devagar. Seria impossível analisar minhas sensações imediatas. Confrontar-me, num lugar tão completamente deserto quanto eu supunha ser o velho castelo, com a evidência da presença de um homem ou espírito, produziu em meu cérebro um horror da mais aguda intensidade. Quando, por fim, me virei e olhei para o local de onde vinha o som, meus olhos devem ter saltado das órbitas diante da imagem que viram. Ali, no antigo corredor gótico, estava uma figura humana. Era a figura de um homem trajando um gorro e uma longa túnica medieval de cor escura. Seus cabelos longos e sua barba ondulante eram de uma tonalidade azul, intensa e terrível, e de uma profusão incrível. Sua testa, muito mais alta que o normal, suas faces, profundas e densamente sulcadas de rugas, e suas mãos longas e retorcidas, em forma de garras, eram de uma brancura marmórea, cadavérica, como jamais vi em homem algum. Seu vulto, tão delgado quanto um esqueleto, curvava-se e quase se perdia por entre as dobras volumosas de sua peculiar vestimenta. Mas o mais estranho eram seus olhos. 2 cavernas de negrume abissal, profundos na expressão do entendimento, porém inumanos no grau da malignidade. Eles se fixaram em mim, perfurando minha alma com seu ódio,
e prendendo-me ao lugar onde eu estava. Por fim, a figura falou numa voz trovejante, cuja monotonia oca e malevolência latente me fizeram gelar. A linguagem em que o discurso se desdobrou era aquela forma deteriorada de latim, comum entre os homens instruídos da Idade Média e que se tornara familiar para mim em minhas pesquisas nas obras dos antigos alquimistas e demonologistas. A aparição falou da maldição que pairava sobre minha casa, falou-me de meu fim próximo, aludiu ao crime perpetrado por meu ancestral contra o velho Michel Mauvais, e se demorou em discorrer sobre a vingança de Charles Le Sorcier. Falou de como Charles escapara para a noite, retornando mais tarde para matar Godfrey, o herdeiro, com uma flecha, quando se aproximou o dia em que este completaria a idade que seu pai tinha na época do assassinato. Falou de como retornara à propriedade e se estabelecera, incógnito, na câmara subterrânea já naquela época deserta, cujo vestíbulo agora emoldurava o vulto medonho do narrador. Falou de como apanhara Robert, filho de Godfrey, num campo e metera veneno em sua garganta, e o deixara para morrer aos 32 anos, mantendo assim as infames previsões de sua maldição vingativa. Nesse ponto, ficou a meu encargo imaginar a solução do maior de todos os mistérios, o modo como a maldição tinha sido cumprida desde o tempo em que Charles Le Sorcier, naturalmente, deveria ter morrido. O ser então começou a divagar sobre os profundos estudos alquímicos dos dois magos, pai e filho, discorrendo mais particularmente sobre as pesquisas de Charles Le Sorcier, quanto ao elixir que garantiria vida e juventude eterna a quem dele bebesse. Que segredo aterrador sobre a longevidade da vingança estava prestes a ser revelado? E como Antoine reagiria ao descobrir a verdadeira natureza do ser que agora se erguia diante dele, a personificação de séculos de ódio? O entusiasmo com que a figura falava do elixir pareceu por um instante afastar de seus olhos a negra malevolência que tanto me perturbara. Porém, de repente, o brilho feérico retornou e, com um som chocante, parecido ao silvo de uma serpente, o estranho ergueu um frasco de vidro com a intenção evidente de dar fim à minha vida, tal como Charles Le Sorcier, há 600 anos, liquidara com a do meu ancestral. Despertado por algum instinto de autopreservação, quebrei o feitiço que me mantivera imóvel e atirei a tocha quase apagada contra a criatura que ameaçava minha existência. Ouvi o frasco quebrar-se inofensivamente contra as pedras do corredor, enquanto a túnica do estranho pegava fogo, iluminando a horrível cena com um brilho fantasmagórico. O grito de pavor e malícia impotente emitido pelo meu quase assassino foi demais para os meus nervos já abalados, e caí de bruços sobre o piso lodoso, num completo desmaio. Quando, por fim, meus sentidos retornaram, tudo jazia imerso numa escuridão apavorante. Minha mente, lembrando-se do ocorrido, recuava diante da ideia de investigar. Mas a curiosidade prevaleceu, e agora que estava livre, ardia no desejo de saber mais sobre a coisa sinistra que assombrara minha linhagem durante séculos e que fizera de minha própria juventude um longo pesadelo. Determinado a explorar mais, peguei uma pederneira e acendi a outra tocha que trazia comigo. Primeiramente, a luz revelou a forma distorcida e enegrecida do estranho. Os olhos horrendos estavam fechados. Desviando o olhar, entrei na câmara além da porta gótica. Encontrei ali o que parecia ser o laboratório de um alquimista. Num canto, um monte de metal amarelo e reluzente faiscou a luz da tocha. Talvez fosse ouro, mas não parei para examinar, pois estava estranhamente afetado. Ao fundo do cômodo, uma abertura dava para uma das ravinas selvagens da floresta. Espantado, mas compreendendo como o homem obtivera acesso ao château, recuei. Tentava passar pelo que restara do estranho sem olhá-lo novamente, mas, ao me aproximar do corpo, pareceu emanar dele um ruído débil, como se a vida não tivesse se extinguido por completo. Atônito, voltei-me para examinar a figura carbonizada. Então, de súbito, os horríveis olhos, mais negros que a face requeimada, abriram-se numa expressão que não soube interpretar. Os lábios arruinados tentaram articular palavras. Captei o nome de Charles Le Sorcier, e novamente tive a impressão de que as palavras anos e maldição brotavam da boca contorcida.
Ainda não conseguia entender seu discurso desconexo. Diante da minha ignorância, os olhos de Breu me fuzilaram malignamente, a ponto de eu estremecer, mesmo reconhecendo a impotência do meu oponente. De repente, aquele resto, animado por um último ímpeto de força, ergueu a cabeça do piso úmido. Como eu não me movia, paralisado de medo, ele conseguiu falar e, em seu derradeiro sopro, gritou as palavras que desde então assombraram meus dias e noites. "Tolo!" berrou. "Não consegue adivinhar meu segredo? Não tem cérebro para reconhecer a vontade que durante séculos levou a cabo a terrível maldição contra a sua casa? Não lhe falei do elixir da vida eterna? Não sabe como o segredo da alquimia foi resolvido? Já lhe digo, fui eu, que vivi por 600 anos para conduzir minha vingança, pois sou Charles Le Sorcier." Obrigado por ouvirem mais essa história, amigos. Deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. E peço que deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no canal para que minhas histórias possam chegar a você assim que eu lançar.